Após quase 1.300 denúncias, a Procuradoria-Geral da República pediu as primeiras 40 condenações pelas invasões aos prédios dos três poderes em Brasília. Os detalhes na reportagem da Capital Federal com Yasmin Costa. A Procuradoria-Geral da República defendeu perante ao Supremo Tribunal Federal a condenação de 40 réus envolvidos no 8 de janeiro. Os réus respondem por 5 acusações: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com o emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração do patrimônio tombado. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. As manifestações da PGR foram feitas nas alegações finais do processo, antes de os réus serem julgados. Segundo o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que coordena as investigações do 8 de janeiro na PGR, a pena a ser aplicada aos acusados deve ser exemplar. E o que nós esperamos é exatamente uma condenação exemplar daqueles que tentaram implantar um regime autoritário em lugar de um governo legitimamente eleito. Essa punição é de efeito pedagógico muito grande para que esses atos não se repitam. E o crime, de rompimento ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado está perfeitamente claro. E a condenação é a medida que se impõe. Nas alegações finais, a PGR usa uma série de provas, como fotografias e vídeos do dia 8 de janeiro da depredação aos prédios públicos, além de documentos com relatórios de inteligência, autos de prisão em flagrante e depoimentos de testemunha e também dos réus. No documento entregue ao STF, o subprocurador afirma que os acusados tinham um propósito criminoso plenamente difundido e conhecido ao depredarem o patrimônio público e que os réus insuflaram as Forças Armadas a tomar o poder e agiram com dolo para tentar impedir de forma contínua o exercício dos poderes constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído. A PGR ainda concluiu que a forma como agiram os invasores demonstrou, de um lado, a estruturação do grupo criminoso e, de outro, a fragilidade da contenção imposta pela PMDF, notadamente em razão da ausência do efetivo policial necessário para impedir o avanço da turba. Todos os réus desta leva são acusados de integrar o núcleo dos invasores, que foram responsáveis por invadir a sede dos três poderes em Brasília. Bom, Diogo Schelp, desde o início desse processo que a gente vem acompanhando, a gente discutiu muito, né? Será que a justiça daria conta? Como é que seria a demanda da justiça? Agora, é difícil acreditar que eles ficarão 30 anos presos, né? É verdade, Thiago. Olha, em primeiro lugar, o STF já iniciou processos aí contra quase 1.300 suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro, divididos em blocos, a depender do tipo de envolvimento, o grau de envolvimento nesses atos. Há aqueles que poderiam ter financiado os atos, aqueles que podem ter incentivado ou sido mentores desses atos, aqueles que foram diretamente envolvidos, aqueles que de fato destruíram o patrimônio público, foram as vias de fato e foram mais violentos. Esse é o caso desse primeiro bloco, digamos assim, de denunciados. E a gente precisa lembrar que o fato de a hipótese de ter um golpe de Estado, né, talvez ser absurda, o próprio plano dessas pessoas de que aquilo que eles fizeram lá em Brasília pudesse levar a uma ruptura institucional, não significa que isso não possa ser chamado de uma tentativa de golpe ou de violação do Estado Democrático de Direito. Eles, de fato, acreditavam, por mais absurdo que fosse, que aqueles atos poderiam levar a uma desordem, a uma situação de caos que levaria a uma intervenção militar e a deposição do presidente. A simples intenção, né, de levar a esse resultado por meio daqueles atos de vandalismo já configura como um crime. Agora, Beraldo, esses
40 réus que vão agora responder pelo mérito de envolvimento nesses atos de 8 de janeiro, como estava explicando agora o Schelp, eles estão ainda mais ligados, porque a investigação foi dividida em núcleos, como a gente estava explicando, mas eles têm uma relação direta com o ataque em si, com a invasão em si, com a depredação em si, estiveram no local. Agora, a Procuradoria-Geral da República, o procurador Carlos Frederico, defende que haja uma punição exemplar, como esses 30 anos de prisão, até 30 anos de prisão, são cerca de 5 crimes, dos quais eles estão sendo julgados e que podem ser condenados. É preciso que haja uma punição exemplar nesse caso? Tem razão o procurador? Iva, é preciso que haja uma punição exemplar, mas a gente precisa olhar para esse caso sob diferentes óticas, né? Aquelas pessoas que invadiram prédio público, depredaram patrimônio público, que é nosso patrimônio, aquilo que está lá pertence ao povo brasileiro. Eles não têm o direito de entrar lá e quebrar tudo como fizeram. Peças ali que têm valor inestimável, muito antigas, que tem todo um simbolismo para a história brasileira. Essas pessoas precisam, de fato, serem punidas com todo o rigor da lei, mas precisam ser punidas por aquilo que fizeram. A própria peça diz, eles inflamaram as Forças Armadas a tomarem o poder, mas as Forças Armadas fizeram alguma coisa? Então, assim, a gente precisa calibrar esse julgamento com aquilo que efetivamente aconteceu e não ficar criando uma circunstância que não tinha nenhuma condição de ser executada. O golpe de Estado tão falado não estava dado ali, não tinham elementos necessários para o golpe de Estado, nem para tirar Lula do poder e nem para se substituir Lula, o Congresso, o STF, com outros poderes. Então, isso é um ponto. E a gente precisa ouvir essa manifestação do procurador, que quando ele fala que as pessoas estavam ali contra um governo legitimamente eleito e tal, mas a gente também precisa lembrar fatos da vida brasileira. O Ibanez Rocha foi eleito pela população do Distrito Federal, eleito e reeleito, e ele foi sumariamente afastado por uma ordem judicial do seu cargo de governador. Em relação à extinção do Estado de Direito, temos, por exemplo, várias áreas no Rio de Janeiro e em outras cidades que são 100% dominadas pelo tráfico de drogas, onde não impera nenhum Estado de Direito. Então, tem que ter cuidado para tratar dessas coisas da forma que estão fazendo, tentando criar uma grande narrativa, quando, na verdade, não é assim.